Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, como vocês bem sabem, né? E a gente está começando aqui essa semana com aula para os sétimos anos. Olha, já é o sexto ano, passei a manhã toda já em sala, né, gente? E vamos lá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula mais uma vez, né? Alunos e alunas da rede, professores e professoras colegas, né? Aqui está o professor Tiago, ele tem preparado a aula junto comigo e eu tenho aqui dividido essa situação junto com ele, né, gente? Mas ainda a gente está aqui para trazer essa ideia da interatividade. E hoje, mais uma vez comigo aqui, temos o nosso querido professor Heleno para fazer essa manipulação aí junto ao aplicativo. Tudo bom, professor? E aí, meu povo, tudo certinho com vocês? A gente fez uma parceria, deu certo, né? Eu estou aqui de novo. Eu já estou aqui, ó, no mundo da matemática, tudo certo, nada errado. E aí, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Aproveitem, estou aqui atento no chat para tirar as dúvidas de vocês. Quer dizer, eu vou perguntar a Briane, né? As dúvidas de vocês, mas podem falar que eu estou aqui a postos para a gente fazer essa interação. Bom, gente, ele pode sim responder, até porque a Helena saiu daqui craque, né? Inclusive interagindo dentro da educação física com a parte de geometria na aula que ele participou. Toda vez que a gente tiver a oportunidade, ele vai vir para cá participar com a gente, tá bom? Tudo! Para você acessar o aplicativo, o Billy vai me ajudar colocando o QR Code aí para vocês, do sistema Android ou do sistema iOS, tá certo? Aponta a câmera do seu celular, você já sabe como é que faz, né? Acessa lá o aplicativo, seu login é a sua matrícula e a sua senha, a data do seu aniversário com 8 dígitos, tá bom? Então, entra aí para conseguir interagir. A Helena já tá ali, ó, teco, interagindo aqui no chat. Já já a gente chama para ele falar um pouquinho como é que tá ali a movimentação, tá? Bom, essa ideia da interação é para que a gente tenha uma aula mais dinâmica, né, gente? Tentando aí pegar todo mundo, acessar todo mundo. E falando sobre a acessibilidade, hoje quem está fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Adriele, né? Está aqui junto com a gente. Estava um pouquinho sumida aqui das aulas de matemática, mas a gente trouxe ela hoje aqui e está ajudando a transmitir um pouquinho de conhecimento aqui na nossa aula, tá certo? Ó, lá no YouTube, a gente já tem um histórico, né? A gente fala sempre do canal. Claro que é uma ideia de atingir todo mundo da rede, mas hoje eu vou falar mais ainda sobre a ideia de você fazer uma retrospectiva, tá? Muitos conteúdos que a gente ministra aqui na aula precisam de um pouquinho de informação de coisas anteriores. E daí você pode entrar lá no canal e acessar as aulas que já foram ministradas tanto no 7º ano quanto nas outras turmas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de população em amostra, só que eu vou trazer uma outra perspectiva que foi justamente a aula produzida juntamente com o professor Tiago, né? Então, isso ajuda com que a gente tenha essa dinâmica. E se você não entender um pedacinho da aula que precisa de outro conhecimento, aí você volta lá no canal e busca que aula fala sobre isso, tá bom? Então, vamos continuar. Agora o professor Tiago já apareceu aqui, né? Pedindo para a gente começar a nossa aula. E a nossa aula fala sobre população e amostra. Aqui eu estou apresentando para vocês um cenário fictício de um estudo de uma quantidade de séries aí. Eu tenho uns 4 sétimos anos, né? 7º ano A, B, C e D. E aí eu estou colocando, respectivamente, a quantidade de alunos por turma, tá certo? Quando a gente começa a observar esse cenário, a gente já está fazendo uma investigação de quantidade, né? A gente já está analisando a quantidade de pessoas em cada uma dessas turmas, tá bem? E daí, a gente vai fazer uma pesquisa sobre os gostos de gêneros do cinema. Professor Helena, o senhor gosta de filme? Ah, eu gosto. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo para assistir, mas sempre que a gente pode, a gente tá lá vendo uma série, um filme, uma coisa assim, né? Não é isso? Então, eu gosto muito. E justamente com o professor Tiago, a gente pensou numa pesquisa que seria interessante, né? Até para a participação de vocês. Então, vocês que estão aí em casa, já pode colocar aí o gênero de filme que vocês gostam. E aí, a Helena já traz pra gente qual que é esse feedback, né? Essa quantidade aí de filmes sugeridos, ou de gêneros sugeridos, tá? Então, a gente vai fazer essa pesquisa dentre esses gêneros aí, ó. Comédia, suspense, terror, né? Ou aventura. Então, a ideia da gente é fazer uma simulação de pesquisa que a gente comece a analisar resultados. Vê? A partir desse momento, a gente começa a perceber que eu tenho muita gente, né? Se a gente observar essa quantidade de pessoas aí, se eu quiser fazer uma pesquisa bem rápida, eu teria que entrevistar essas pessoas todas. E aí a gente consegue observar que eu posso pegar uma quantidade reduzida
de cada uma dessas turmas e começar a fazer a pesquisa com essas pessoas. Então, ao invés de entrevistar as 23 pessoas do 7º ano A, a gente vai entrevistar 5 e 5 do B e assim sucessivamente, né? Do C e do D. De acordo com essa quantidade, a gente vai fazer aí uma análise. Então, a gente começa a pensar, peraí, eu poderia entrevistar todas as pessoas? Poderia. Só que quando a gente analisa essa soma, eu teria que fazer a entrevista com 100 pessoas. Se a ideia da pesquisa é ser rápida, a gente vai demorar um pouquinho com essas 100, né? Mas se eu pego uma quantidade menor, eu tenho aí uma quantidade menor de pessoas para perguntar, né? Tenho 20 pessoas. A gente já está fazendo a comparação do que normalmente na estatística a gente vai chamar de população e de amostra. A população seria todas as pessoas relacionadas dentro dessa pesquisa. Então, a gente teria que entrevistar as 100 pessoas. Mas, para ganhar velocidade, até mesmo para que a gente consiga fazer uma pesquisa de maneira mais rápida, né, para ajudar com que esse resultado saia mais rápido, a gente pode selecionar uma quantidade de cada um desses grupos e fazer uma pesquisa com um grupo menor. A gente vai estar tirando uma amostra. Tudo bem que aqui é um cenário fictício? Tudo bem que a gente está trabalhando aqui com números relativamente baixos, né? Mas imagina, por exemplo, uma pesquisa dentro do Brasil. É muito grande esse país. Imagina que eu quisesse saber um resultado ou uma opinião de alguma coisa em um tempo um pouco mais rápido. Será que dava tempo de todo mundo responder uma pesquisa? Então, em alguns casos, escolhe-se uma quantidade menor na população e essa quantidade menor vai se chamar de amostra. Dentre essa amostra, se coloca vários critérios, né, para que a gente consiga atender todos os tipos de pessoas com todas as qualidades e responder essa pesquisa, onde a gente vai ter mais ou menos uma ideia do comportamento desse grupo diante dessa pesquisa, tá certo? É o que a gente vai ver aqui. Dessas 20 pessoas que vão responder a nossa pesquisa, qual que seria o comportamento básico delas, né, de acordo com a escolha dos filmes, tá certo? E aí a gente está colocando aqui justamente essa definição, né? Billy, tu deixa grandão aí para mim, por favor. Ó, gente, como eu tinha falado antes, a quantidade total dos alunos seria a nossa população, né? Seria o nosso total de pessoas que poderiam responder essa pesquisa. Mas eu vou pegar uma quantidade menor de cada uma dessas turmas e daí a gente vai totalizar a nossa amostra. Então, a gente está pegando um grupo dentro do grande grupo para fazer essa pesquisa de maneira mais rápida, tá certo? Então, ó, observa aqui essa relação entre população e amostra e eu quero saber, por exemplo, nesse momento. A gente tem uma população muito grande na turma dos 7º anos aqui da Prefeitura do Recife. Mas, nesse momento, a gente tem uma amostra aqui no chat, né não, professor? Então, me diga aí como é que tá esse comportamento do pessoal aí no chat. Tá meio parado, né, pessoas? Não, mas mandaram aqui bom dia, né? Tem Luiz, Isabelle, Tâmara e Emerson. Emerson, inclusive, já respondeu sobre o filme, dizendo aqui o gênero que ele gosta. E tá... não sei se o povo tá dormindo. Será que o povo tá dormindo? Não é possível, não é Meu possível. 7º ano tá dormindo. Acorda, gente. Liga aí pro colega para chamar participar da aula. Normalmente é uma das turmas que mais participa, né não, Helena? É. Então, vamos continuar. Já já a gente colhe a informação. Vamos ver o resultado da nossa pesquisa aqui, ó. Então, a ideia é a gente começar a fazer as comparações. Trouxe a definição formal. Ó, nem precisei deixar. Esse cara da produção é feira. Já deixou bem grandão aí já. Valeu, Billy. A população é o conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão experimental ou experimento, né? E a gente vai analisar esse tipo de relação com esse grande grupo. Já quando a gente vai analisar a amostra, é um subconjunto, ou seja, uma parte daquele conjunto gigante, enorme, né? Que a gente vai utilizar para analisar essa situação, tá certo? Então, a gente vai fazer uma amostra aqui, uma pesquisa com os 23 alunos do 7º ano A. Agora, a gente está restringindo aquele pedacinho ali que só se refere ao 7º ano A. Eu tenho 23 alunos e a gente vai ver qual foi o índice aqui de comédia, de suspense ou terror ou de aventura, né? A quantidade de alunos que respondeu cada uma dessas coisas. Então, lembrando da minha pesquisa fictícia, em comédia eu tive 10 alunos que disseram que gostam do gênero. Em terror ou suspense, a gente tem 8 alunos que disse que gostava também. E em aventura, a gente teve 5 alunos.
Daí a gente tem o total dos nossos alunos do 7º ano A respondendo essa pesquisa. Então a gente já começa a perceber que existe aí uma tendência a maioria das pessoas gostarem de comédia. Embora a gente não tenha feito uma pesquisa com todos os alunos, a partir de uma análise como essa é feito uma possibilidade de generalizar essa pesquisa, como se a gente pudesse dizer que a maioria dos alunos entrevistados gosta de comédia. E é verdade, é. Só que a gente precisa analisar isso diante dessa percepção da quantidade de alunos do total. Aqui a gente está fazendo uma pesquisa bem simples, mas para você entender. 23 alunos é uma quantidade pequena, não é? E aí a gente começa verificando para cada gênero a quantidade de alunos que gosta dele. Só que depois a gente percebe que se eu for generalizar, talvez eu não atinja o perfil de outra turma. Outra turma pode gostar mais de aventura, por exemplo, e não gostar tanto assim de terror, suspense. Então a gente vai começar a perceber quando e como eu posso fazer essa generalização da pesquisa, tá certo? Aqui é mais uma ideia de como que a gente faz essa separação de amostra de população e como é que a gente faz essa comparação entre as escolhas que a amostra teria, tá certo? Então vamos olhar mais um pouquinho aqui, ó. Essa frequência é chamada de frequência absoluta. Agora a gente vai começar a falar uns termos e eu quero que você faça as anotações aí no seu caderno, tá? Diante dessa escolha, a gente tem que 10 pessoas gostam de comédia, 8 pessoas gostam de terror, suspense e de aventura são 5 pessoas, tá certo? Essa quantidade de pessoas vai dizer a minha frequência absoluta, tá? E se eu precisar observar essa quantidade, ela vai ter que dar aquele total ali de 23 alunos. Se a gente tivesse um outro gênero ou não gosto de nenhum desses, a gente ia ter que abrir uma quarta linha aqui para contemplar todo mundo, onde a frequência absoluta ia aparecer todas as pessoas que responderam essa pesquisa, tá? Já na frequência que a gente vai observar a porcentagem, como é que a gente calcula a porcentagem? Vocês lembram? Hoje eu dei aula do 6º ano sobre porcentagem e aqui no 7º a gente também já falou sobre esse assunto, né? Calcular a porcentagem significa pegar a quantidade menorzinha e dividir pelo total. Então, a gente faria 10 dividido para 23 para achar quem que é esse percentual. Então, 10 pessoas das 23 representam 43%. Agora, a gente vai observar a segunda frequência, que são 8 dividido para 23, vai representar aproximadamente 35, né? E se a gente fizer o último, ó, 5 de 23 vai representar aproximadamente 22% aí dessa pesquisa. Aqui a gente vai chamar isso de frequência relativa. Então, você vai guardar a informação. A quantidade é a frequência absoluta. A porcentagem é a frequência relativa. Então, a gente começa a relacionar a frequência relativa com a porcentagem e a frequência absoluta com a quantidade, tá certo? Até agora, a gente começou a fazer a análise de que maneira eu consigo separar essas informações de acordo com a pesquisa, como que a gente vai conseguir enumerar essa quantidade. Aqui a gente colocou para cada um dos gêneros a quantidade de pessoas que selecionou esse gênero, chamando essa quantidade de frequência absoluta. E a segunda parte foi calcular a ideia da porcentagem. Na porcentagem, a gente vai dividir a quantidade da frequência absoluta pelo total de pessoas, ali a gente tem 23, e cada uma dessas divisões vai apresentar para mim um valor percentual. Esse valor é chamado de frequência relativa, beleza? E aí, professor Heleno, como é que a gente está aí com essa movimentação? O senhor tem algum comentário diante da nossa aula? Tâmara explicou aqui que não está participando do chat hoje porque ela está com a tela cheia para poder ver a aula e não dá para ir falando. Tudo certo, nada errado, Tâmara, fique tranquila, veja aí da melhor forma. Aí, Luiz também apareceu dizendo que, sobre o filme que ele gosta, né? Ele disse que gosta de filme de ação e aventura. E Emerson tinha dito que gosta de aventura. Eu, particularmente, eu sou mais um filme de romance, assim, uma comédia romântica. Eu sou uma pessoa... é sobre isso, eu gosto, entendeu? Fofo, gente. E aí, pensando nessa questão de estatística, né? Que eu pensei que quando eu saísse da escola, eu digo, não, eu vou entrar na área de saúde, educação, e pá, não sei o que, não, vai... Mas quando a gente vai para a faculdade, né, independente da área que você futuramente vai seguir,
quando a gente chega para fazer TCC, quando a gente vai fazendo os projetos, tem essa relação também, né? Na hora que a gente vai procurar fazer algum estudo, a gente usa bastante essa questão aí dessas amostras, porque quando a gente vai fazer um estudo, por exemplo, se eu quiser saber como é que está a população de Recife em relação ao sedentarismo. Então, eu não tenho como identificar todo mundo em Recife. Como é que eu vou entrevistar todo mundo? Então, eu vou pegar, fazer igual o Briano falou, vou pegar uma amostra dessa população para saber. E eu tenho certeza que esse índice aqui em Recife deve estar bem alto, inclusive. Mas aí tem essa relação. A gente acha que não, mas eu estou usando isso agora na escola, como é que eu vou usar isso depois? Tem bastante coisa para usar aí. É verdade. Gente, a participação do professor Heleno, ela é maravilhosa de todo jeito pela pessoa que ele é. Mas é massa quando a gente consegue trazer o sentido disso, né? Então, a gente tem a aplicação desse conhecimento, especificamente matemática como um todo, dá para aplicar em bastante coisa. Mas esse conhecimento, especificamente, falando sobre estatística, é aplicável em qualquer área, né? Como a Heleno falou aqui agora, é preciso se fazer vários tipos de estudo em várias áreas, acompanhar a frequência de que esses eventos acontecem, até para se tomar algumas decisões. Programas de ensino como esse, por exemplo, foi feito através de uma pesquisa, através de percepções. A gente tem observado aí programas de saúde que são feitos nesse sentido também. E quando a Helena chamou a atenção, principalmente depois dessa virada pandêmica, a gente vai ter que ter um novo jeito de se comportar, né? Muitas das pessoas, voltando a essa questão da quantidade de pessoas que são sedentárias, isso já era normal, mas diante da pandemia, com a dificuldade, até quem se exercitava muito teve dificuldade de manter isso, não foi, professor? Com certeza. Eu tiro por mim, assim, logo no início da pandemia eu ainda consegui treinar em casa, fui adaptando e tudo, mas aí foi chegando um tempo que eu disse, não aguentei mais nem fazer o meu exercício em casa, mas aí depois que voltou, eu tô agora me recuperando, assim, porque eu tenho umas crises de ciático, um negócio, né? Mas aí eu percebo também, dentro das academias, por exemplo, as pessoas voltando aos poucos, né? Porque aí vai voltando, o pessoal tá vacinando, então aí vai criando mais essa coragem também, né, de sair mais e tal. É verdade. E também cuidar da saúde, né, gente? Quando a gente cuida da saúde, mesmo com vacina, quando a gente cuida da saúde, a gente está preservando o nosso bem maior, que é a gente poder transmitir isso para alguém. Por exemplo, imagina a gente aqui nesse momento sem que a gente tivesse essa confiança e esse retorno e esse cuidado com a saúde, tá? Então, voltando para a ideia da estatística, como o Heleno trouxe, é importante que a gente consiga perceber e ler as informações para que quando a gente vai ler uma notícia, seja ela sobre saúde, seja ela sobre financeiro, né? A gente tem aí o impacto dos combustíveis cada vez mais aparecendo nos jornais. Então, quando a gente tem o conhecimento estatístico sobre esse tipo de comportamento, a gente consegue fazer a leitura melhor do mundo, inclusive tomar decisão diante dessas informações, tá certo? Para trazer a definição aqui rapidinho, para a gente continuar a aula, ó, tem aqui a frequência absoluta com a sua definição formal, né? É o número de vezes em que uma determinada variável aparece em uma pesquisa, tá? Então, a gente já tinha definido anteriormente a quantidade, sendo a frequência absoluta, e agora a gente trouxe a definição formal para você. Assim como a frequência relativa. Ó. Na frequência relativa, a gente tem que é um resultado obtido da divisão entre a frequência absoluta e o valor que é observado na população. Valor que é observado na população é chamado de amostra, né? Então, a gente tem aí as definições formais para essas duas situações que a gente viu agora no finalzinho, tá? Bom, eu tenho certeza que essa parte de representação aqui vocês já devem lembrar. A gente estudou no comecinho do projeto, né, do Educa, algumas aulas de interpretação. E aí a gente agora está unindo essas duas maneiras de representar uma informação estatística através de elementos visuais. E é uma habilidade que a gente vai cobrar muito, porque em qualquer área, como a Helena aqui falou, a gente tem a aplicação desse tipo de estudo, né, gente? A gente pode representar os estudos estatísticos através de, vamos observar aqui, a primeira ideia é através de gráficos, né? Como a Helena falou aqui, a gente sai da matemática, mas a matemática não sai da gente, né, Helena? E a educação física tem muito gráfico? Então, eu estava aqui pensando, eu acho que o pessoal de casa, né, os mais jovens, em videogame, por exemplo, quando a gente tem a escalação, nesses jogos de futebol que tem em videogame, lá aparece
às vezes uma barrinha com a porcentagem, Sim. Tem os números, porque eles mostram quantas vezes aquele jogador marca gols, ele meio que acho que faz essa questão, essa junção de a quantas partidas esse jogador fez tantos gols, né? Então, qual a probabilidade dele fazer gol nessa Sim, partida, né? E aí também tem a relação de se ele faz muito, se ele comete muita falta, se ele a corrida, o condicionamento físico, preparação. No videogame tem todos esses gráficozinhos, assim, né? Que aí os jogos eletrônicos também é um conteúdo da educação física. Sim. E aí, que é o jogo e esporte eletrônico, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque eu me lembro muito desses gráficos, desses números todos que aparecem lá, né? Engraçado que a leitura disso é tão intuitiva que você vai buscar normalmente os jogadores que tiverem as barrinhas maiores ou que uma performance ela compense outra, né? Isso. Ele não é tão bom nisso aqui, mas ele é melhor naquilo outro e aí isso faz uma compensação e a gente escolhe determinado jogador de acordo com até o meu perfil como jogador. Eu sou uma jogadora mais agressiva, sou uma jogadora mais na defensiva, então, Exato. ó, minha gente, daqui a pouco eu vou dar aula de jogo de futebol com a Helena. Já imaginou? Já Billy pensou? já tá ali prestando atenção, é só ligar na informação, mas vamos lá, né? O elemento gráfico é um elemento que utiliza essa noção da pesquisa, do acompanhamento, para que a gente consiga, de maneira um pouco mais rápida, fazer a leitura e até mesmo a comparação dessas performances, né? Aqui a gente está com a ideia do gráfico para facilitar a análise de dados. Então, se a gente tem a quantidade de alunos lá da nossa pesquisa do filme, a gente pode colocar aqui a quantidade deles de acordo com o nível, né? A altura que esse gráfico vai atingir é a quantidade de alunos que tinha aquela determinada opinião. Então, a gente tem que, no primeiro, eu tenho a quantidade de 10 alunos que gostaram da comédia, mesmo dado que a gente já viu antes, né? A gente tem aí 8 alunos que gostam do terror suspense e depois a gente tem 5 alunos que gostam do aventura. Aquela informação era apenas numérica, a gente tinha colhido a informação anteriormente na pesquisa e agora a gente está usando um gráfico onde as suas barrinhas já dão para a gente essa ideia de maior ou menor e a quantidade que está expressa ali diz para a gente quantos alunos para cada um das escolhas, né? Cada uma dos gêneros, estava querendo lembrar dessa palavra, cada um dos gêneros de filme que a gente tinha colocado, tá certo? Uma outra ideia que também é bem comum é a representação através das tabelas. Aqui a gente consegue analisar, mas é uma organização mais interessante no sentido de visualizar o número. Quando a gente analisa um gráfico, o elemento visual, né, o desenho, faz com que a gente já procure a maior barrinha, faz com que a gente já procure determinada informação mais objetiva. Quando a gente expressa numa tabela, a gente consegue fazer outras comparações. Claro que aqui a nossa tabelinha está simples, para você entender como foi que a gente dividiu aí as linhas e as colunas, e é importante perceber, cada uma das colunas, ela se refere ao gênero e à quantidade. E quando a gente vai ler a linha, a gente está lendo duas informações, né? Do gênero comédia, eu tenho 10 pessoas que gostaram dele. Do gênero suspense ou terror, eu tenho 8 pessoas que gostaram dele. E do gênero aventura, eu tenho 5 pessoas que gostaram dele. Ah, claro, nossa pesquisa está pequenininha, mas a gente poderia ter outras informações. Por exemplo, aqui em cima a gente poderia colocar sétimo ano A, B, C e D. E para cada um dos sétimos, a gente fazer esse acompanhamento, essa pesquisa. Então, a gente pode crescer a nossa tabela e analisar de acordo com as linhas e colunas a informação que a gente deseja passar, tá certo? Bom, a gente verificou aqui que esses elementos visuais são muito importantes, não só nessa pesquisa que a gente fez, né, uma pesquisa mais simples, mas também em qualquer elemento que a gente possa utilizar da análise estatística, né? Afinal de contas, a leitura do mundo que a gente faz com que a gente tenha necessidade de habilidade de leitura do gráfico ou leitura de uma tabela, né, gente? Até mesmo numa diversão, né, professor? Até mesmo lá no joguinho, analisar bem o gráfico, analisar bem as informações, faz com que a gente tome decisões legais. Professor Helena, me diga aí como é que está o chat, se você tem alguma consideração para fazer nessa aula ainda. Luiz falou aqui um negócio maravilhoso, que quando a gente tava falando de filme, né? Eles, cada um com seu gosto de filme. É e verdade. é exatamente sobre isso. Cada um tem o seu gosto de filme, de série, de música. Então, essas diferenças são mostradas exatamente nesse momento, né? As diferenças existem e elas
E essa representação de números, de dados, servem exatamente para mostrar a nossa diversidade, a diversidade de gostos em relação a qualquer coisa que seja, né? Eu estou aqui maravilhado com o conteúdo, porque de conseguir fazer essa relação, na hora me veio essas imagens na cabeça, então a gente vai captando. Às vezes são coisas que você acha que é tão automático, né? Você vê ali que você talvez na hora nem faça a relação de, poxa, isso aqui é um conteúdo massa de aula e tal, e eu nem tô aqui tão preocupado só em me divertir que eu tô intuitivo ali, vejo lá a imagem, né? E já vou na tabelinha, vou lá escolhendo e nem, às vezes nem processa. Então é muito massa poder pensar dessa forma, né? Diferente. E aí, quando a gente observa que na aplicação disso, né, na leitura do gráfico, a gente está usando uma habilidade, a gente entende que quanto mais a gente treina a habilidade, melhor vai ser a minha leitura daquela informação. Ou até mesmo, professor, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, melhor vai ser o desenvolvimento dessa pessoa que vai estar assistindo essa aula e vai saber criticar melhor os gráficos do joguinho. Com certeza. Não é isso? Então, vamos lá. Fazer um resumo aqui rapidinho. A gente verificou que essa aula tem a ideia inicial de trabalhar com a pesquisa, e a pesquisa ela precisa diferenciar a população da amostra, né? Sabendo que a gente tem muita gente para fazer uma pesquisa e que a gente precisa escolher uma quantidade menor dessas pessoas para que a gente consiga, de fato, fazer as perguntas e processar as informações, tá certo? Dentre essas ideias, a gente conseguiu verificar a definição. A população seriam todas as pessoas que poderiam atender aquela ali qualidade ou aquela classificação, e a gente vai pegar uma parte dessas pessoas e chamar de amostra, que é onde efetivamente a gente vai realizar aquela pesquisa, tá certo? Então, a gente verificou que, pegando os dados da pesquisa e criticando a informação, existem duas maneiras principais que foram as apresentadas hoje, né? Através da tabela e do gráfico. E que essa habilidade de ler a tabela e o gráfico, ela é importante não só em matemática, mas para além em todos os outros campos de estudo, tá certo, gente? Na próxima aula, que era aqui onde eu queria chegar, a gente vai ver outras interpretações. Vamos ver alguns elementos de gráfico e aí ó, a gente começa falando de coisas que o professor Heleno já trouxe, as barrinhas. Existem outros gráficos, né? Tem um gráfico ali circular que eu tenho certeza que você também já conhece. Além de outros tipos de gráficos que são interessantes. Olha aí como a gente tem essa relação entre quantidades. Billy, deixa grandão aí para mim. Olha aí, gente, a gente tem várias maneiras de trazer uma informação para você, de maneira a chamar a sua atenção, tá certo? Então, busca aí essas informações, já percebe que esse conteúdo, ele pega gancho para falar de várias outras coisas, e na próxima aula a gente se encontra para conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Olha aí, o que é que eu estou trazendo para vocês? Um gráfico de joguinho, a gente tem aí uma análise feita com alguns times do jogo League of Legends, né? Olha ali, todo mundo já conhece o LoL. E aí eu tenho uma performance de algumas equipes. Eu vou deixar aí para vocês fazerem a análise dessa tabela e na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho o que é que esse jogo tem a ver com estatística, tá certo? Professor Heleno, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Briane. Quem sabe na próxima eu não estou aqui de novo. Não é isso? O máximo. Adriele Produção, obrigado. Vivi, eu tô saindo, tá? Um cheiro, gente. Até a próxima.